Então, o assunto que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite é sobre tecnologia. E na verdade o meu subtítulo aqui é que a tecnologia pode ser entendida como um ídolo do nosso tempo. Isso traz certos perigos, né? Traz certos cuidados que nós devemos ter, principalmente com a relação com a tecnologia de uma geração jovem, de uma geração que está formando a sua dependência, inclusive, da tecnologia, muito mais do que talvez eu e vocês tenhamos formado no passado, né? Espero que fique claro ao longo da nossa conversa hoje que tecnologia não é uma coisa necessariamente ruim, não é uma coisa do mal, moralmente má, mas ela precisa ser entendida dentro de uma visão cristã de cultura, de uma forma mais ampla, como que a gente lida com várias esferas da nossa vida. Bom? Então fica aqui só meu panorama da conclusão de hoje, já a conclusão final. Bom, eu sou um professor de engenharia na Universidade de São Paulo, aqui na Escola Politécnica da USP, trabalho então com engenharia, com tecnologia de segunda a sexta-feira, né? Isso é o que a gente faz na educação de engenharia, então tenho trabalhado com muitos jovens universitários com grandes questões fresquinhas, né, que vêm para a sala de aula nesse assunto, mas também trabalho ministerialmente aí na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que é uma associação de cristãos que faz a relação, né, a ponte entre a comunidade da fé e a comunidade científica. Isso também me dá um contato muito interessante com jovens cristãos, né, irmãos de igreja, que têm dúvidas ou interesses especiais nesse campo de interação fé e ciência ou fé e tecnologia. Então muito do que eu vou falar aqui hoje tá baseado na experiência, naquilo que eu tenho visto de perguntas e de pastoreio desses jovens na igreja, tá bom? É interessante porque nesse meio do caminho aqui, a gente acaba ficando como um ponto de referência na universidade e na igreja. Porque dentro da igreja, às vezes eu sou visto como o irmão mais velho que é professor universitário. Então os jovens adolescentes acabam vindo com muita facilidade conversar comigo porque sabem que eu sou da universidade, entendo aqueles problemas que passam na cabeça deles, né? Na transição para a vida universitária. Então eu acabo sendo na igreja o professor universitário. E às vezes lá na USP, muitos vêm bater na minha porta lá do meu gabinete, querendo, sem eu conhecer o aluno, mas fala assim: professor, eu descobri na internet que você é crente, eu queria conversar com um professor crente aqui na USP. Então, às vezes vem fazer do meu escritório um gabinete pastoral dentro da universidade. Então a gente fica aí no meio do caminho dos dois, né? Colhendo informação dos dois lados. Mas vamos lá. Vamos pensar um pouquinho qual que é a relação entre fé cristã e tecnologia. Mas para a gente falar disso, eu preciso definir o que é tecnologia. Claro que eu estou partindo do pressuposto de que todo mundo aqui é cristão e sabe o que é fé cristã, ou pelo menos a carreira da fé, né? Eu entendo que a salvação é aquela que vem e nos traz fé salvífica, mas a fé também é expressa na Escritura como algo que se constrói, como uma carreira de fé, né? E é dessa carreira a ser construída que eu quero enfatizar, porque essa carreira vai se relacionar com a nossa tecnologia à medida que a gente amadurece na fé. Mas antes disso, vamos definir o que é tecnologia. E, obviamente, tecnologia e fé cristã não é simplesmente ter a Bíblia no celular, não é isso, né? Ser um cristão tecnológico ou se relacionar com a tecnologia não é ter um aplicativo da igreja ou Bíblia na ponta dos dedos. É um pouco mais, é muito mais do que isso, né? Não é só assistir culto online, não é só fazer curso de Zoom. Obviamente a gente está usando tecnologia aqui, mas isso não faz da gente um bom utilizador da tecnologia, porque nós somos cristãos usando tecnologia. Então o que é tecnologia? Eu vou usar aqui o exemplo do mais icônico da nossa geração, porque talvez a gente pense que tecnologia seja tudo aquilo que seja eletrônico, né? Que acende, que tem a luzinha. E o ícone da nossa geração de um objeto tecnológico é o celular, né? É o smartphone. Todo mundo fala: olha, eu tenho tecnologia nas minhas mãos, e eu sei exatamente o que você quer dizer com essa afirmação. Agora pensa bem, como que esse aparelhinho, que é reconhecido por nós todos como uma peça de tecnologia, mudou a nossa vida, né?
Como que ele mudou a maneira como você se relaciona, o acesso a conteúdo, a notícias, a informação, a facilidade de comunicação e até mesmo a facilidade de entretenimento, né, de diversão e também a exposição a conteúdos indesejados e todos os males que vêm com isso. Então, de certo modo, e eu creio que todo mundo vai concordar, esse aparelhinho aí mudou a nossa vida, né? Muda a maneira como a gente opera no dia a dia. Para uma pessoa que nasceu até aí os anos 80, você conseguiu crescer sem conhecer um celular, você veio conhecer e fazer uso dele depois. Para quem nasceu pós anos 80, anos 90, e certamente os adolescentes que você tem nas suas mãos agora, eles não conhecem um mundo onde a informação não está disponível na palma das mãos, né? Eles já nascem com essa relação de tecnologia mais ou menos no nível que uma pessoa que nasceu nos anos 80 tinha com a televisão. Eu não conheci um mundo sem televisão, né? E provavelmente os mais velhos da década de 60 e 70 podem dizer, eu não conheci o mundo sem o rádio, né? Isso fazia parte da minha informação. Então a geração atual vai falar assim, eu não conheço um mundo sem internet, sem celular na palma da mão. Eu não conheço essa ideia de ter uma pergunta e não conseguir buscar resposta em 3 segundos fazendo uma busca no Google, né? Então isso mudou radicalmente a nossa geração anterior para as gerações atuais. Mas olha só, tecnologia não é só aquilo que acende, que tem processador, que tem LED, não. Tecnologia está mais relacionada com a maneira como a gente transforma o mundo que nos cerca. E para isso eu preciso fazer um comparativo com ciência. O que é ciência? Ciência é aquele empreendimento humano para conhecer como o mundo natural funciona. É quando o homem faz um esforço, né, organizado, como ciência, para aprender, para conhecer, para compreender e para entender como o mundo natural funciona. Isso é fazer ciência. Tecnologia dá um passo além. Não é só entender como as coisas funcionam. Tecnologia está relacionado com criar, construir, transformar algo novo ou utilizar o mundo natural. Então, tecnologia vai além de conhecer como o mundo funciona, vai na direção de transformar o mundo para um fim útil. Então, tecnologia necessariamente nos traz uma ideia de benefício, né? de benefício para a humanidade, de utilidade. E, obviamente, utilidade no contexto social. Okay? Então, saber, por exemplo, que esse copo aqui tem água e que a molécula da água é H2O é um conhecimento científico. Agora, conseguir dominar o vidro para fazer um copo, eu acabei de ter um conhecimento tecnológico. Eu transformei vidro em alguma coisa útil, no caso, um copo, né? Então, isso é tecnologia, ok? Portanto, meus queridos, tecnologia não é só celular, não é só aquilo que tem LED, não é só internet. Um machado lá da Idade das Pedras é um artefato tecnológico. Ele foi a transformação do mundo natural, de pedra e madeira, para um fim útil. Passou a existir, foi criada uma coisa nova, que tem função e traz benefício. Okay? Por exemplo, um talher, né? Isso aí é algo útil. É uma tecnologia que foi criada. Antes dele não existia, agora existe. Um isqueiro, imagina conseguir dominar o fogo, a tecnologia que revolucionou nossas vidas quando você consegue gerar fogo a qualquer hora. Então essas tecnologias, que não apenas o celular, modificaram drasticamente a vida da humanidade no passado. E eu ouso dizer que o isqueiro, por exemplo, teve um impacto transformacional muito maior do que talvez um celular tenha hoje, porque mudou a humanidade de uma forma muitíssimo radical, né? Agora, obviamente, as questões mais tecnológicas, entre aspas, de hoje em dia, são aquelas associadas com conhecimento científico de alto nível, programação, era digital, né? Aqui no caso física de partículas. E obviamente cada geração vai viver um recorte tecnológico da sua época. Para nós hoje um machadinho de pedra soa muito pouco tecnológico, mas entenda que ele é um artefato de tecnologia. Legal. Portanto, tecnologia exige, por definição, um reconhecimento da humanidade como alguma coisa útil.
Quando eu faço um ente tecnológico, por exemplo, uma caneta, como tem aqui na minha frente, isso aqui serve para alguma coisa e traz benefício para mim, mas também para outras pessoas. E por isso o poder de transformação da tecnologia é muito forte. Porque a tecnologia tem a capacidade de mudar as vidas das pessoas e de uma sociedade inteira. Okay? Sem a gente perceber, a tecnologia tem a capacidade de mudar a maneira como a gente vive. Porque você passa a utilizar aquilo, justamente porque ele traz benefício para você. E aí a gente sabe que a melhor forma de mudar a maneira da nossa vida é justamente mudar o nosso hábito. E aquilo que você usa, né, frequentemente muda o seu hábito e obviamente muda a maneira como você se relaciona com o mundo. Esse aparelhinho aqui, esse celular, mudou a minha vida através do hábito, porque eu uso ele todos os dias e aí eu passo a depender dele para as minhas funções mais básicas de hoje em dia. Agora, outro aspecto interessante da tecnologia, que fala muito para o cristão aí, é a criatividade. Porque fazer tecnologia significa criar algo novo. E o que é a criatividade na nossa vida, se não um reflexo do poder criativo do próprio Deus? O ser humano foi feito para descobrir como o mundo funciona, mas também para criar um mundo novo, para criar algo e coisas que ainda não existem. Então, criatividade está muito associado com a ação humana no mundo. Agora, criatividade tem um poder enorme. E eu vou comparar com dois momentos históricos aqui. Vocês já ouviram falar do momento Eureka? Lembra de Arquimedes lá em Siracusa, na banheira, quando ele pulou na água, a água saiu, ele entendeu alguma coisa da hidrostática, né? De como é que o volume está relacionado com a densidade. E aí esse é que a gente chama de um momento Eureka, é aquele momento da descoberta do cientista, quando ele sai gritando, descobri, descobri. O engenheiro, ou aquele que faz tecnologia, tem um momento semelhante ao momento Eureka, só que mais intenso. É o que eu gosto de chamar de um momento caraca. É aquele momento quando a coisa funciona. Sabe, quando você cria alguma coisa e por um instante de tempo ninguém conhece a sua criatura ainda e você criou algo novo. A sua criatividade foi aguçada, foi cutucada e o seu ego foi adoçado. Então, para o engenheiro, para aquele que desenvolve tecnologia, criar algo novo está muito relacionado com orgulho. Dá uma sensação de autonomia, de poder e até mesmo de orgulho. Por isso que fazer tecnologia dá tanta satisfação para quem desenvolve. Porque você tem, num determinado momento, uma criança nas suas mãos. Eu sou o pai dessa criança, eu que criei. Antes de mim não existia, agora existe. E com a capacidade de mudar vidas, de transformar a maneira como nós vivemos. Então conhecer como o mundo funciona, adquirir conhecimento científico é muito bom. Traz prazer. Mas criar coisas novas fazendo tecnologia, para quem está envolvido com isso, dá um prazer que não tem igual. Por isso que a tecnologia pode ser, muitas vezes, um ídolo na nossa própria vida. Porque você tem aquela vontade, aquela ideia de que você é o pai de todas as coisas que estão revolucionando a humanidade. O carro elétrico, hoje em dia o avião que não emite combustível fóssil, né, gases de efeito estufa, a bateria do celular que dura 5 dias. Olha como essas coisas revolucionaram a vida das pessoas. Uma vacina feita em laboratório, bastante potente e segura. Né? Uma maneira como você desenvolve alimentos de maneira mais barata e vai salvar a fome da humanidade por uma geração. Então tudo isso traz para o engenheiro, né, ou para o ente desenvolvedor, uma satisfação e um orgulho muito grande. Ok? Então, entendido o que é tecnologia, primeiro resumo aqui. A tecnologia tem o poder de mudar as nossas vidas, porque ela muda as nossas vidas pelo hábito. Justamente porque você é um usuário da tecnologia, sem perceber, ela entra na sua vida e pelo hábito ela tem a capacidade de mudar a maneira como você vive. Eu desafio você a encontrar algum jovem hoje de 15, 20 anos
que se relacione com outras pessoas sem usar esse aparelhinho aqui. A forma como os namoros se desenvolvem hoje dependem da tecnologia, do celular, por exemplo. Porque esse aparelhinho mudou a maneira como nós nos relacionamos afetivamente, inclusive. E por último aqui, um alerta. Cuidado, porque ao mesmo tempo que a tecnologia pode ser coisa muito boa, ela também pode alimentar rapidamente o nosso próprio orgulho. E a gente sabe que o orgulho é a sementinha de todo pecado, né? Todo pecado tem raiz no próprio orgulho. Ok? Joia, agora charada bíblica aí, ó. Vamos olhar um pouquinho na escritura e tentar tirar um pouco de conhecimento bíblico sobre tecnologia. Para a gente, obviamente, conseguir colocar tecnologia dentro de uma cosmovisão cristã, né? Pensa aí, qual que você acha que é a primeira referência à tecnologia na Bíblia? Então, definida a tecnologia como algo criado pelo homem com um fim útil, né? Onde ele transformou o mundo natural que ele conhecia com alguma utilidade, qual que você acha que é a primeira referência ao homem fazendo isso nas Escrituras? Certamente... Oi, diga. Não, acho que tão cedo houve aquela forma de conservar os alimentos, como José pôde conservar, né? Olha aí, boa, José lá no Egito, ele desenvolveu silos, não é? Cidades, celeiros para conservar os alimentos e salvou o mundo da fome. Não é isso? De fato. Mas tem coisa antes disso. Tem coisa mais cedo lá em Gênesis. Qual que é a primeira referência que você consegue pensar? A mais antiga na Bíblia. Será? A Arca de Noé? Será que é a Arca de Noé? Olha ela aí. Gente, eu sou engenheiro naval. Eu construo navios. Eu adoraria que a primeira tecnologia que aparecesse na Bíblia fosse a Arca de Noé. Já pensou que coisa legal demais? A primeira tecnologia do mundo foi um navio. Mas não foi a Arca de Noé. Mas geralmente é a primeira que a gente pensa, porque o homem construiu alguma coisa ordenado por Deus na narrativa bíblica com um fim útil, né, para salvar a humanidade da época. Mas não foi. A primeira referência ao homem transformando o mundo natural para um fim útil está lá em Gênesis 3:7. Os olhos dos dois, de Adão e Eva, se abriram e perceberam que estavam nus. Então, olha aí, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha aí, os dois pegaram algo do mundo natural e criaram alguma coisa nova. Folha de figueira não era roupa. E naquele contexto eles inventaram alguma coisa a partir do mundo natural e criaram roupas, né? Ou pelo menos aí uma proto-roupa, algo para se cobrir. Então a primeira referência à transformação do mundo natural está lá. Em que contexto está isso, gente? Olha que interessante. Está num contexto de pecado, né? Aí é a própria narrativa da queda. Aí é justamente o homem e a mulher querendo se esquivar, se proteger e cobrir a sua vergonha no contexto da queda. E a primeira referência à transformação tecnológica aparece nesse contexto. Isso significa que tecnologia, então, é uma consequência do pecado? É alguma coisa má e ruim? Ou até que antes disso, o homem e a mulher não desenvolviam tecnologia no paraíso? Bom, depois eu respondo. Vamos ler mais o próximo texto, que aparece uma outra referência tecnológica aí, lá em Gênesis 4, no capítulo seguinte. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E olha aí Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. Né? Olha que interessante. Caim aí edifica uma cidade, ou Enoque edifica uma cidade, aqui tem sempre uma ambiguidade, mas é interessante mostrar que cria-se uma coisa nova, não existia. E a cidade, lá no Velho Testamento, ou até na Antiguidade, é o símbolo máximo da criação humana. A cidade para a gente hoje em dia, a cidade até passa despercebido, porque a gente mora nela. Mas naquela época, criar uma cidade, organizar habitações e comércio, e até sistemas de leis, é justamente a maior coisa que a humanidade conseguia criar. É o ápice da tecnologia da antiguidade, eram as cidades. Então aqui a gente vê uma referência bíblica ao contexto da criação de uma cidade. De novo, está associado a Caim, né? Está muito num contexto de fuga do paraíso, de queda.
Aí a gente fala, gente, será que então fazer tecnologia é uma coisa ruim, é uma coisa má? E justamente cidade, qual que é a outra referência sobre construir alguma coisa associada à cidade que vem depois? Não melhora, né? É Babel. E aí diz lá em Gênesis 11, e começaram a falar em construir uma grande cidade, para o que fizeram, olha que legal a linguagem tecnológica aí mostrando os processos, para o que fizeram tijolos de terra bem cozida, para servir de pedra de construção, e usaram alcatrão em vez de argamassa. Depois eles disseram, vamos construir uma cidade com uma torre altíssima, que chegue até os céus, olha o orgulho aí, de forma que o nosso nome, dessa forma o nosso nome será honrado por todos. Olha as referências de processo tecnológico aí, né? A transformação do mundo natural, do tijolo, do alcatrão, tem já uma linguagem de conhecimento tecnológico envolvida. E tem o ápice, símbolo aí da cidade. Agora, qual que era o fim simbólico da cidade Babilônia, ou da Babel? Era o orgulho do próprio homem. Então, de novo, aqui a tecnologia apontando para uma satisfação do orgulho, apontando para aquilo que o homem criou. Eu sou autônomo, eu crio aquilo que eu quiser e eu uso aquilo que eu criei. Joia? Bom, depois de 3 exemplos desses, você vai falar, então, tecnologia deve estar associada com coisa ruim, é um mal, é uma consequência ruim da queda, e a tecnologia, então, é um mal natural desse mundo. Se não fosse o pecado, a gente não teria necessidade de desenvolver tecnologia. Nós estaríamos vivendo sem tecnologia nenhuma, entre aspas, talvez num estado de paraíso. Será que essa leitura é correta? Então vem aí a grande pergunta, a tecnologia é uma coisa boa, no sentido moral? Né? Ela é boa, moralmente boa? De novo, vamos refletir no nosso celular. Pensa no aparelhinho do nosso tempo, para ficar mais fácil. Ele é bom ou ele é mal? Ele é do bem ou ele é do mal? Ele é moralmente bom ou ele é moralmente mal? Essa é a pergunta. Eu posso fazer coisas boas com o celular? Gente, eu posso encurtar distâncias? Eu posso criar novos relacionamentos? Eu posso matar a saudade? Quantos avós não tiveram relacionamento com seus netinhos nos últimos 2 anos apenas através do celular? E isso não foi só bom, isso foi fundamental para a gente sobreviver num mundo tão caótico dos últimos 2 anos. Existe muita coisa boa associada a esse celular. Hoje nós estamos fazendo uma aula remota aqui, talvez alguns de nós estejam ouvindo do seu próprio celular. Né? Você tem amigos que você reencontrou, filhos que moram em outros países, você tem novos relacionamentos que você não teria desenvolvido se não fosse a facilidade de ter um celular com banda larga na palma da sua mão. Agora, será que tudo que a gente faz com o celular é bom? Lógico que a gente consegue conectar com um monte de gente, mas ao mesmo tempo a gente tem criado uma multidão de solitários. Um monte de gente conectada com todo mundo e ao mesmo tempo sem relacionamentos profundos com ninguém. Às vezes na própria igreja isso é uma realidade. Muitos amigos no grupo do WhatsApp da igreja, mas ninguém para conversar depois do culto no domingo. Falta assunto, falta prática, falta relacionamento. Um grupo de adolescentes que bomba na rede social, mas que quando está junto num acampamento fica cada um ainda no seu celular, porque não sabe o que fazer com a boca, com um abraço, com uma brincadeira. Então, obviamente que a maneira como a gente usa o celular pode modificar como a gente vive de forma ruim. Às vezes isso vai entrando na nossa vida dentro das nossas próprias casas e mudando o nosso relacionamento familiar. É a famosa mesa do jantar onde ninguém conversa, né? É o celular proibido na mesa ou o celular permitido na mesa, não é isso? Às vezes a gente tem que tomar medidas drásticas de falar, na mesa de jantar, celular não entra, para poder preservar algum tipo de relacionamento. Às vezes é o vício que entra dentro do relacionamento do casal. Às vezes o casal fica ainda mais distante por conta da separação que um aparelhinho causa, porque eles começam a se relacionar tanto com um mundo distante que se esquecem do mundo mais próximo que está do lado deles em casa. E às vezes a gente fala, olha que gracinha, esse bebezinho tem 2 aninhos, nem sabe falar, mas o dedinho já sabe navegar na tela do tablet, já nasceu na era digital. E é isso mesmo, já nasceu. Agora,
essa criança não tem outro mundo a ser conhecido senão o mundo da tecnologia digital na ponta dos dedos. Como é que a gente educa essas crianças para que no futuro não sejam alienadas pelos próprios pais ou pela própria sociedade, por exemplo, num problema de falta de relacionamentos profundos? Então, algo que o celular nos traz é uma facilidade de relacionamentos, mas também relacionamentos vazios e muito superficiais. Eu acho que todo mundo consegue se relacionar com esses problemas, né? Não é, eu estou obviamente enfatizando aqui, mas são conclusões que qualquer um de nós aqui conseguiria tirar sem maiores problemas, porque a gente vivencia isso na nossa geração. Agora, pensa bem, quais são as big questions, né? As grandes questões da humanidade? Relacionamentos é uma delas, como eu falei, mas pense em energia. A humanidade precisa cada vez mais de mais energia. Nós nunca vamos diminuir o nosso consumo de energia como humanidade, a gente vai sempre aumentar. É sempre mais aparelhos conectados, é sempre mais dados fluindo, é sempre mais demanda por energia elétrica. Essa é uma grande questão da nossa existência. Será que um dia o mundo vai ter energia para tanta gente? Nós vamos conseguir gerar energia? Qual que é a consequência de produzir tanta energia, por exemplo, de fontes não renováveis? Outra grande questão, de onde é que a gente tira essa energia? Por exemplo, com a emissão de gases de efeito estufa. Outra grande questão é justamente a produção de resíduos. Nós queremos um mundo cada vez com coisas mais baratas e em grande quantidade. Ninguém quer pagar mais do que 2, 3 reais por uma caneta. A gente quer plástico barato na ponta dos dedos, não é? Só que isso tem um custo ambiental, de gerar muito lixo, de gerar muito resíduo. E a gente viu recentemente a quantidade de plásticos no oceano como um problema da nossa década. Outra grande questão, então, é a poluição. Como é que a gente descarta tanta coisa? Já que a gente quer coisas em maior quantidade e muito mais baratas, o que a gente faz com o resíduo? Como é que a gente vai viver? Qual que é o grande problema da habitação digna e de qualidade? Existe um problema aqui? O problema dos armamentos, das armas de destruição em massa, das guerras remotas. O problema da tecnologia com o emprego, né? À medida que a tecnologia avança, algumas pessoas vão perdendo necessidade no trabalho, né? Vão passando a ser obsoletas, obsolescência no trabalho. Querendo enfatizar o seguinte, desculpe, mais um aqui, a grande questão da fome. Como é que nós vamos alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050? A gente vai precisar de uma revolução tecnológica na maneira de produzir, conservar e transportar alimentos. Reparem que todas essas questões que eu coloquei, energia, poluição, saúde, são questões que tocam a tecnologia. Elas são questões que são grandes perguntas, mas as grandes respostas que a gente precisa, elas tocam na tecnologia. A gente precisa fazer alguma coisa, criar alguma coisa para tentar responder a essas questões. Agora olha que interessante. Isso nos faz, pelo menos algumas pessoas, achar que a tecnologia vai conseguir solucionar todos os problemas da humanidade. Uma coisa é dizer que as nossas grandes questões ou grandes problemas requerem soluções tecnológicas. Outra coisa diferente é dizer que a tecnologia dá conta de resolver todos os problemas da humanidade. São duas coisas bem diferentes. Por que é que elas são diferentes? Será que a gente pode falar que a tecnologia dará conta de resolver todos os problemas? Já eu respondo, mas deixa eu encerrar essa segunda parte. Será que a tecnologia é uma coisa boa? Eu vou adiantar aqui, eu digo que sim, a tecnologia é uma bênção de Deus. Desenvolver coisas novas e criar o novo no mundo que Deus nos deu é algo bom e é uma dádiva, é um presente de Deus para a humanidade. Agora, nós estragamos a tecnologia, a maneira como nós fazemos isso no mundo. Nós estragamos a maneira que nós desenvolvemos tecnologia. Vocês já assistiram essa série que chama Black Mirror? Se você não assistiu, ela faz uma crítica
a tecnologia do nosso tempo. Para quem gosta de ficção científica e quer refletir um pouco para onde vai a tecnologia, vale a pena assistir. Tem que ter um pouco de estômago forte, é verdade, é uma série pesada. Mas para quem estuda a tecnologia do ponto de vista filosófico, vale a pena. Mas deixa eu trazer um pouco agora de reflexão filosófica bíblica para a gente. Vamos tentar enxergar tecnologia dentro de uma cosmovisão cristã. E eu diria aqui que cosmovisão cristã é a maneira como o cristão enxerga o mundo. Não só a sua fé, mas todo o mundo. Toda a realidade, todas as nossas interações com a cultura de forma geral. E se tem uma forma do cristão enxergar o mundo, é sempre numa peça de 4 atos. Tudo é enxergado na nossa realidade como num arco histórico de criação, queda, redenção e consumação. É assim que nós temos que ensinar os nossos adolescentes a enxergarem a realidade. O mundo foi criado de uma forma, sofre as consequências da queda, passa por um processo de redenção e um dia será restaurado na consumação. Esse é o arco histórico das Escrituras, é o arco histórico da Bíblia, é o arco histórico de toda a realidade. Ok? Onde é que nós estamos hoje? Nós vivemos no contexto da queda, num processo de redenção. A redenção não foi terminada ainda, será terminada na volta de Cristo. E lá se inaugura a consumação. Mas nós não conhecemos o estado de paraíso, de criação perfeita lá de trás. Esse nós que estamos vivos aqui, nós não conhecemos. Então olha só. Como é que Deus criou o mundo lá num estado perfeito? Vamos olhar para o primeiro ato, o ato da criação. Isso aqui talvez seja interessante você reforçar para os seus adolescentes. É teologia, mas bastante simples e que nos ajuda a relacionar em várias esferas da nossa vida. Lá na criação, Deus deu para a humanidade 3 mandatos. Lembra da escola dominical? O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. O mandato espiritual é aquele que tem uma direção vertical. Deus falou assim para a humanidade: vocês vão se relacionar comigo. Não tem como. Vocês foram feitos para se relacionar comigo. O mandato social, ele tem uma direção horizontal. Deus falou assim: vocês vão se relacionar uns com os outros. Não tem como. Vocês vão se relacionar com outros seres humanos. E o terceiro aspecto é um aspecto circular. Deus disse assim: vocês vão se relacionar com a minha criação. Isso que a gente chama de cultivar a criação. Portanto, cultural. Cultural vem aí de cultivar. Pois Deus criou esses mandatos lá na criação de uma maneira perfeita e tudo funcionava bem. O homem se relacionava livre e perfeitamente com Deus, uns com os outros e com a natureza, com a criação. E olha lá a instituição do mandato cultural. Está lá em Gênesis 1. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre a terra, exerçam governo sobre a terra. Eu estou dando a terra para vocês cultivarem. Olha lá no segundo texto em Gênesis 2,15. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Cultivar e guardar. Desenvolver. Então está embutida aí na linguagem do mandato cultural a ideia de desenvolvimento, de cultivo. Não é apenas uma ideia contemplativa. Deus não colocou o homem no mundo para apenas assistir à natureza, ficar bucolicamente contemplando. Não, Deus colocou o homem como governador do cosmos criado para ser um regente, um co-criador, para criar, cultivar, guardar e subjugar a terra, para o seu próprio benefício e para a glória de Deus, mas para ser um desenvolvedor da criação. Até tem um conceito muito interessante que Deus colocou o homem no Éden para que o Éden fosse expandido para toda a terra através da ação humana e não ficasse restrito a um local geográfico paradisíaco, mas para que o homem fosse o agente de expansão do paraíso através do cultivo e do zelo pela criação. Então é nesse contexto de mandato cultural que a gente coloca a tecnologia.
Ela é parte daquilo que o homem faz por essência, por mandato. Desenvolver tecnologia, portanto, transformar e cultivar o mundo é ordem de Deus para nós. Não é consequência do pecado. Não é uma consequência ruim de um estado caído, mas é justamente uma ordenança de algo bom, de um estado bom e perfeito. Então é lá no contexto do paraíso que Deus dá ordem para que a gente exerça domínio e faça, entre aspas, tecnologia. Não tinha esse nome, obviamente, mas cultivar, guardar, desenvolver é justamente transformar o mundo criado que Deus nos deu. Daí, meus queridos, o que aconteceu? Desculpa. Aqui a ideia que eu acabei de falar sem mudar o slide, né, é a ideia de impor habilidades para o domínio e desenvolver com zelo. Não um desenvolvimento irresponsável. Afinal de contas, nós não somos os donos da criação, mas nós somos governadores ou gerentes da criação do próprio Deus. Essa é a ideia do mandato cultural. Só que enquanto lá no Éden, no paraíso, as coisas funcionavam perfeitamente, o que é que aconteceu com a queda? O que é que a queda fez na humanidade? Será que a queda retirou os nossos mandatos ou as nossas funções nessas 3 direções? Não, a queda não eliminou os mandatos da criação. A queda jogou areia na engrenagem, ela estragou a maneira como a gente executa os mandatos, mas ela não eliminou os mandatos. Por isso que hoje o homem continua se relacionando com Deus, ele precisa se relacionar com Deus, só que de forma estragada. Ele cria outros deuses, ele se rebela contra o próprio Deus, ele faz pecado contra a moral do próprio Deus. Está estragado o relacionamento, mas não está eliminado. Socialmente é a mesma coisa, a gente magoa as pessoas, a gente fere a sociedade, a gente passa a perna, a gente trai, mas o relacionamento social é preservado, ele ainda existe, e a gente é chamado para resgatá-lo, redimi-lo. E culturalmente a mesma coisa. O nosso relacionamento com a natureza hoje é estragado, não foi eliminado, mas a gente faz então tecnologia com areia na engrenagem, as coisas não giram bem, mas as coisas continuam ainda girando com dificuldade. Portanto, hoje dá trabalho se relacionar com Deus, uns com os outros e com a criação. Né? É suor do nosso rosto, vai exigir muito da gente. E o que é que vai acontecer lá na glória? Os mandatos serão restaurados na consumação. Eles serão restaurados ao que era antes. Nós voltaremos a girar a engrenagem de forma limpa, sem pecado. Mas a gente vai continuar fazendo tecnologia, desenvolvendo a natureza, desenvolvendo o mundo criado, mesmo na consumação e na glória. Olha que notícia legal. Aquilo que o homem desenvolvia no paraíso, em termos de tecnologia, aquilo que o homem desenvolve hoje de maneira estragada, vai um dia ser restaurado para que a gente faça boa tecnologia de novo. Essa é a grande ideia. Portanto, olha só, a tecnologia ela não precisa ser eliminada, ela não precisa ser esquecida, não, ela precisa ser redimida. Essa é a ideia. Ela precisa ser redimida. E redimir significa trabalhar na direção da redenção. Se a gente sabe que lá na consumação as coisas serão perfeitamente restauradas, nosso chamado é para que nesse tempo presente nós contribuamos para a redenção de todas as coisas, né? Trabalhando para antecipar o reino, para que o reino venha. Nós somos agentes do reino. Então fazer tecnologia hoje exige do cristão um esforço moral para fazer boa tecnologia, para usar bem a tecnologia. Porque se a gente não tiver um esforço sobrenatural, a gente vai usar mal e a gente vai fazer má tecnologia. Essa é a ideia. Olha que interessante, tem esse filósofo cristão, também engenheiro, lá da Holanda, Egbert Schirman, e ele tem a seguinte frase: tecnicismo é a pretensão do homem, como um autodeclarado senhor e mestre da criação, usando a tecnologia para dobrar toda a realidade à sua vontade, a fim de solucionar todos os seus problemas. Tecnicismo, gente, é depositar toda a nossa esperança na tecnologia.
É o que o mundo de hoje faz em muitas vezes. É o que a gente chama da religião da tecnologia. É uma crença de que a tecnologia pode consertar o mundo inteiro. É só você dar tempo e recursos que a tecnologia vai resolver todos os problemas da humanidade. Quando alguém diz isso ou acredita dessa forma, está colocando as suas esperanças últimas de redenção, de salvação, na própria tecnologia. Entendendo como ela pode virar um ídolo do nosso tempo? Ela é uma coisa boa, ela pode ser utilizada na direção correta, quando ela aponta para o próprio Criador. Só que, se nós depositarmos na nossa autossuficiência, na nossa autoconfiança, a capacidade de fazer tecnologia para salvar as mazelas da humanidade, ela se torna um ídolo, ela toma lugar do próprio Redentor. Ela passa a ser agora o alvo a ser buscado nas nossas esperanças últimas. E eu vou te dizer, tem muito engenheiro, muita gente da nossa geração que deposita todas as suas fichas na tecnologia. A tecnologia é quem vai salvar a miséria, a desigualdade social, o egoísmo. É tudo a tecnologia que dá conta. Isso a gente chama de tecnicismo. Tudo tem ismo no final, é uma visão de mundo, né? Então, tecnicismo é uma maneira de enxergar o mundo idolatrando a tecnologia. Cristianismo também é uma visão de mundo, mas a gente entende que é a única visão de mundo válida e correta. Okay? Todas as outras são visões de mundo competidoras e, portanto, ídolos do nosso tempo. Então, será que basta dar recurso e tempo que a gente conserta todos os problemas da humanidade? Afinal de contas, onde é que está a sua esperança? Está na tecnologia? Então, olha só a comparação aqui. Enquanto o tecnicismo vai desenvolver uma ideia de conserto, querendo dizer assim que o homem chegará ao mundo perfeito por conta própria, através do desenvolvimento tecnológico, de modo que a humanidade tem o controle das coisas pela tecnologia, como é que essa visão de mundo do lado esquerdo se compara com a visão de mundo cristã, ou com o cristianismo? O cristianismo não fala de um conserto das coisas pela tecnologia. Ele fala de uma restauração do mundo. O homem, por melhor que seja a sua tecnologia, continua pecador e nunca aperfeiçoará o mundo por seu próprio esforço. Mas o cosmos será restaurado por ação de Deus, quem de fato está no controle. Então, meus queridos, o cristão deve desenvolver boa tecnologia diante da face de Deus. Não precisamos ter medo de desenvolver boa tecnologia. Na verdade, a gente não precisa ter medo da tecnologia. Ela não é má. Não é algo do diabo. Não é uma consequência da queda. A tecnologia é bênção de Deus, dada lá no mandato cultural antes da queda, para que o homem desenvolvesse o cosmos criado pelo próprio Deus. O que é que o cristão deve combater? Não é a tecnologia, mas é o tecnicismo. É elevar a tecnologia à sua potência última, à esperança última, a de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. E cuidado, às vezes o seu adolescente pode estar sendo criado numa geração onde a tecnologia é idolatrada. Onde ele pode chegar ao ponto de dizer, eu não vivo mais sem isso. Ou isso aqui é a função, é a razão da minha existência. Essa rede social é o motivo da minha alegria. Sem isso eu não tenho condições de ser feliz. Pode chegar, às vezes, até articular algo de extrema ou de última esperança, enquanto que aquele ente tecnológico, seja um software, um hardware, uma caneta, um computador, são de fato facilitadores da nossa vida, mas não podem tomar o lugar das nossas esperanças últimas. Ok? Então, o que é que a gente tem que fazer com a tecnologia? Né? A gente deveria voltar a morar na roça, todo mundo comendo raiz, andando pelado lá no meio da Amazônia. Será que o futuro é um futuro menos tecnológico? Será que a solução é destecnologizar a sociedade, ou seja, fazer alguma coisa mais bucólica, mais rústica, mais rudimentar?
Eu acho que não. A solução não é voltar no tempo. Não tem como voltar no tempo. Não tem como reverter a tecnologia. A solução para mim está no melhor uso da tecnologia, em tecnologia mais eficiente, melhor, e não numa volta no tempo. Deixa eu pegar o gancho das cidades aqui de novo. Às vezes a gente pensa, não, a melhor vida é aquela que não tinha tecnologia. Quando a gente morava na roça, cada um plantando sua própria horta. Gente, é uma delícia esse tipo de vida. Eu adoro a roça. Eu gosto do meio do mato. E eu sinto vontade de ir para um lugar assim. Mas é uma ironia achar que a vida lá era muito mais fácil do que hoje. Sem medicamento, sem aquecimento, sem transporte, sem contatos, sem alimento de grande variedade. Aquela ideia bucólica da roça não significa uma vida mais fácil, significa uma vida mais trabalhosa, mais difícil. Lógico que quem tem o privilégio de usar a roça hoje em dia, um sítio, usa como lazer. Né? E quem vive de fato na roça, geralmente almeja ganhar em conforto e tecnologia, ou às vezes até sair de lá. Então cuidado com essa comparação. E outra coisa interessante, a ideia de que se nós morássemos na fazenda, na roça, no casebre, no meio do mato, a nossa vida seria mais eficiente ou menos poluente. Não. O impacto ambiental, se toda a população que mora em cidade hoje decidir voltar e morar em casa no meio do mato, o impacto ambiental é muito maior. A forma mais eficiente da sociedade viver ainda é em cidades. Lógico que em cidades bem planejadas, né, cidades sustentáveis, com um número adequado de habitantes, de serviços, de moradias, de fluxo de produtos, de comércio. A cidade bem sustentável é a maneira mais eficiente da gente morar com bilhões de pessoas no mundo. E não é voltar para morar no campo. Então a solução, por exemplo, nesse assunto aqui, não está em voltar bucolicamente no passado, mas em desenvolver tecnologia que torne a cidade mais sustentável. Então é um futuro de mais tecnologia e não menos. Por outro lado, não é um futuro de depósito das nossas esperanças na tecnologia como salvação. Então o que é que a gente tem que fazer com a tecnologia? Nós temos que redimi-la. A função é essa, não é eliminá-la, é redimi-la, é dar um bom uso, é fazer tecnologia diante da face de Deus. O que é que isso significa na prática? É o cristão envolvido na tecnologia, fazendo tecnologia que seja boa, moralmente boa. Cristão, você vai desenvolver uma arma de destruição em massa? Isso é moralmente bom? Não é. Você vai desenvolver um software que espalha pornografia? Não é. Então é uma decisão moral de quem faz a tecnologia, se faz ela boa, para bom uso, moralmente justo, diante da face de Deus ou não. E não a tecnologia em si. O mesmo código que programa um aplicativo de pornografia, também programa um aplicativo de resgate de idosos que caem em casa. O código tecnológico é o mesmo. O uso moral que é diferente. A mesma arma nuclear de uma bomba atômica, a mesma tecnologia, é aquela que serve na radioterapia para curar um câncer. O uso é que faz a diferença. O julgamento moral está no indivíduo, naquele que desenvolve, naquele que usa. Portanto, nós cristãos, ainda mais nesse assunto, somos chamados para fazer boa tecnologia. Não qualquer tecnologia, mas tecnologia que seja digna de ser colocada diante do dono do universo, diante do rei. Então, engenheiros como eu ou vocês, que são às vezes professores ou vão treinar pessoas, você tem que ensinar o seu adolescente a falar assim: tudo que você fizer na vida, seja o seu relacionamento, o seu casamento, seus estudos, o respeito pelos seus pais e até a tecnologia que você um dia vier desenvolver como engenheiro, você tem condições ou coragem de colocar diante do trono da graça? Como oferta, como sacrifício ao Senhor, como seu serviço prestado a Ele? Você é um gerente da criação, é isso que você entrega
para o dono? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer no desenvolvimento da tecnologia que nós estamos fazendo aqui hoje. E quem é que tem papel fundamental na redenção da tecnologia? Quem é que participa desse processo? É o engenheiro. Ó, já tocou meu alarme aqui, viu, Paulo? Eu já vi, hoje 8h40. É o engenheiro. É aquele que vai se engajar com o desenvolvimento tecnológico. É muito importante que o engenheiro crente, ou aquele aluno que está contemplando uma carreira na área de tecnologia, entenda que ele foi chamado para ser santo nessa área. Santo não é só o irmão da igreja que vai fazer seminário, não é só aquele filósofo, não é só aquele que vai ser professor de escola dominical. O engenheiro também foi chamado para ser santo e fazer boa tecnologia diante do rei. É isso que a gente tem que ensinar para as nossas crianças e adolescentes que se enveredarem por uma área de tecnologia. Porque às vezes o primeiro pensamento é que, essa área de tecnologia é neutra, é moralmente neutra, não tem problema não. Não tem como eu fazer coisa errada fazendo engenharia. Muito pelo contrário. Tem como fazer coisa errada e com a capacidade de mudar a vida de muita gente. E por outro lado, tem condições de fazer a coisa certa e mudar a vida de muita gente. Então é um poder muito grande de transformação nas mãos daqueles que conseguem produzir tecnologia. Para terminar hoje, eu quero que você reflita aqui comigo, então, numa linguagem simbólica. Ok? Pensa aqui comigo qual que é a linguagem simbólica, né, para o contexto da perfeição. Como é que a Bíblia, lá no Gênesis, simboliza a perfeição, os mandatos da criação, os relacionamentos? Ora, é a linguagem simbólica de um jardim, o Jardim do Éden. Esse é o símbolo do paraíso. Né? O Jardim do Éden tem que ser entendido muito mais do que apenas um lugar geográfico onde duas pessoas habitavam e andavam nuas e comiam frutas com os animais. Lógico que você tem que entender nesse contexto criacional, mas ele é um símbolo muito maior, é o que a gente chama de um arquétipo. Ele aponta para uma realidade maior do que apenas um local. Assim como a história do povo hebreu aponta para uma coisa muito maior do que apenas a história de um povo. Né? Assim como que o tabernáculo lá aponta para uma habitação de Deus muito maior do que apenas uma tenda no meio do deserto. Toda essa narrativa, especialmente do Velho Testamento e do Gênesis, aponta para algo maior, de uma realidade transcendental. Pois o Éden é o símbolo máximo do relacionamento perfeito, do estado de paraíso. E lá nesse contexto do Éden, o homem fazia tecnologia, desenvolvia, eu estou usando um termo contemporâneo, tá? Você não vai achar tecnologia na Bíblia. O homem desenvolvia o cultivo e o cuidado pelo cosmos criado. A linguagem do jardim é tão poderosa, tão profunda, que ela exemplifica os mandatos de uma forma que às vezes a gente se esquece. Por exemplo, ter um jardim exuberante e exótico naquele contexto da antiguidade era o símbolo da riqueza de um grande imperador. O imperador tinha os seus palácios e todo palácio de grande imperador tinha que ter um jardim em volta. E era nesse jardim que o imperador recebia as suas comitivas, os seus reis, os seus diplomatas. Fazer uma audiência com o rei naquela época era uma audiência no jardim. Era o rei mostrar a exuberância do seu império na diversidade do seu jardim. Essa linguagem que está sendo usada no Gênesis, lá no Éden, quando Deus vinha caminhar com Adão na viração do dia pelo jardim. É o rei falando, você está numa audiência íntima comigo. Eu coloquei você para habitar no meu jardim. Eu sou o dono de tudo. Mas aqui no íntimo do meu palácio você consegue se relacionar comigo. Não é todo mundo que tinha acesso ao jardim de um imperador. Entenderam a linguagem real, monárquica que está sendo usada lá? Lembra dos jardins suspensos da Babilônia? Né? As grandes descrições dos jardins da antiguidade era a grande exuberância. Naquela época não tinha ar-condicionado, não tinha sala confortável para audiência. A audiência real mais nobre se dava num contexto de um jardim. E é essa linguagem que o Gênesis usa para falar do jardim
do relacionamento Deus com o homem. Outra coisa que tinha no jardim, lembra, no centro do jardim tinha a árvore do conhecimento, não era? Mas também tinha outra árvore lá. Qual que era a outra árvore que estava no jardim? A árvore da vida. Ou seja, nesse contexto de jardim preservado, vocês têm a vida eternamente garantida. A árvore da vida é o símbolo da preservação da eternidade. É o símbolo da ação sobrenatural de Deus para preservar a vida do homem. Então tem muitos símbolos ali que são arquétipos, que são maiores do que apenas o que eles são. Né? Eles simbolizam algo muito maior. Agora, quando o homem sai do paraíso, o que é que acontece? Qual que é o símbolo do paraíso fechado? Desculpa, entreguei o ouro. Qual que é o símbolo do pecado e da queda? É o paraíso fechado, né? Você não tem mais acesso à audiência real. Você não tem mais acesso à árvore da vida. Você morreu. A morte é justamente a ausência de contato com a árvore da vida, é a ausência de relacionamento com Deus. Essa que é a ideia de morte espiritual que a gente ganhou quando pecou. Tanto é que Adão e Eva não morreram imediatamente depois de terem pecado, né? Mas eles morreram espiritualmente quando pecaram, porque eles perderam acesso ao jardim, ao relacionamento, à audiência com o próprio Deus. E, por consequência, perderam acesso à própria árvore da vida. Então, os símbolos são muito fortes. Agora, fora do jardim, qual que era o símbolo da autonomia humana, da ganância, da autossuficiência, do orgulho humano, do pecado que foi castigado por Deus depois que eles foram expulsos do Éden? Qual que é o símbolo que é maior do que apenas o que ele é, que representa algo muito mais profundo, que representa a queda, a escravidão? É a Babel, é a cidade. O símbolo que significa autonomia humana, orgulho, autossuficiência, vontade de ser independente de Deus, guerras, mortes, assassinatos, misérias, disputas, confusões de orgulho, disputas políticas, brigas e até a maldição de Deus aí sobre a Babel, é justamente a cidade. É a Torre de Babel como a Torre do Orgulho. Esse é um grande símbolo na antiguidade, na narrativa do Gênesis, que mostra a nossa decadência. E hoje nós vivemos em Babel, não é isso? Nós vivemos como peregrinos num mundo que não é nosso, mas vivemos aqui. Essa é a ideia, essa é a grande narrativa. E Babel, a Babilônia, depois foi justamente o império que veio e aprisionou, né, o povo de Deus lá no segundo momento do Velho Testamento, que também é um símbolo de servidão ao pecado, de escravidão. Então aqui a gente vê na torre da cidade, na Babilônia, na Babel, um símbolo arquétipo da queda e das consequências da queda. Agora, a gente sabe que esse contexto de queda vai ser um dia redimido. Né? Na consumação, as coisas vão ser restauradas. Os mandatos serão restaurados. A glória inicial do paraíso será restaurada. Afinal de contas, quando a gente morrer, nós estaremos no paraíso com Cristo, não é isso? Qual que é o símbolo lá da glória, da consumação desse estado de paraíso restaurado? Qual que é o símbolo que nos mostra a consumação de tudo, o estado de perfeição restaurado? É o Éden? É o paraíso? É o jardim do Éden que nós vamos voltar a viver? É essa a linguagem? É esse o símbolo que nos simboliza arquetipamente toda o mundo vindouro, a glória e a eternidade? Não é. Lembram qual é em Apocalipse? É a cidade santa, é a nova Jerusalém. Esse é o símbolo, esse é o habitat humano da glória, da consumação. Olha os três símbolos aí dialogando. O habitat humano perfeito do paraíso era o jardim do Éden. O habitat humano da queda é a cidade caída. E olha que beleza, o habitat humano da restauração
É a cidade restaurada. Olha que interessante. Nós voltaremos a viver num estado de paraíso. Mas o símbolo para mostrar a restauração desse estado é uma cidade, não é um jardim. E uma cidade, como eu disse lá no início, requer, na narrativa bíblica, ação humana. Cidade é uma coisa que os homens constroem. Deus não mora em cidade. Cidade é feita para nós habitarmos. É construção nossa. É ação tecnológica do homem. É como se esse símbolo estivesse falando assim: vocês vão ter a sua condição restaurada, mas o trabalho, o esforço que vocês desenvolveram no cosmos vai ser honrado, vai ser restaurado, porém preservado. A nossa consumação não é um estado bucólico de paraíso num jardim, mas é visto como um estado perfeito numa cidade, portanto envolvendo o trabalho e o esforço humano, inclusive tecnologia. Isso é lindo! Isso mostra que mesmo na glória nós continuaremos desenvolvendo tecnologia. Lógico que a Nova Jerusalém é riquíssima em simbolismo. Ela tem as muralhas de ouro e pedras preciosas, né? Ela reluz, ela brilha com a luz do Cordeiro. Ela tem no seu centro o trono do Cordeiro, não é isso? Que habita conosco agora. Ela não tem mais a árvore do bem e do mal. Mas qual que é a árvore que está lá na Nova Jerusalém, na beira do rio? A árvore da vida continua. Isso nos prova o quê? Lembra do símbolo da árvore da vida lá no Éden? Nos mostra que haverá a manutenção agora eterna da nossa vida. Sobrenaturalmente, a vida eterna está garantida, no mesmo símbolo que garantia ela lá no Éden. Só que agora a árvore da vida cresce às margens do rio, na Nova Jerusalém. Entenderam a linguagem? São diálogos aqui entre símbolos, arquétipos, símbolos muito maiores do que apenas um jardim, uma torre e uma cidade de ouro. É muito mais do que isso. Mostra uma realidade mais ampla. Um estado de paraíso, tecnologia sendo desenvolvida num estado de queda e a ação humana sendo honrada e restaurada num estado de redenção da Nova Jerusalém. Isso me faz concluir que lá na glória o homem continuará fazendo tecnologia. Nós continuaremos desenvolvendo o cosmos, não vai terminar. Sabe por que não vai terminar? Porque foi justamente para isso que Deus nos fez no Éden. Assim como os nossos relacionamentos verticais com Ele não vão terminar na Nova Jerusalém, os nossos relacionamentos horizontais não vão se encerrar na Nova Jerusalém, o nosso relacionamento de cultivo e domínio do cosmos criado não vai ser eliminado, não vai se encerrar na Nova Jerusalém. Serão todos restaurados, a engrenagem vai girar boa de novo, mas nós teremos função nos 3 mandatos. Afinal de contas, os mandatos da criação são o que definem aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. Nós fomos feitos para eles, ou eles foram feitos para nós e vice-versa. O homem não se define sem os mandatos da criação, e um deles é exercer domínio e cultivar o mundo criado. Portanto, fazer tecnologia. Então fala para o seu adolescente lá que se ele quiser ser engenheiro aqui, ele pode ser engenheiro para sempre, para a glória, para a eternidade. E para quem gosta de engenharia, isso é uma maravilha. Assim como o músico, que hoje faz música e tem prazer nisso, vai desenvolver a arte para a eternidade inteira. Assim como aquele que estuda as leis e os relacionamentos humanos, vai desenvolver as leis e a legislação da eternidade inteira. Assim como aqueles que operam em várias esferas culturais, professores, vai ter função, e função boa, só que função agora perfeita e restaurada. Meus irmãos, conclusão. A tecnologia, então, muda as nossas vidas, e ela muda pelo hábito. E pode mudar a forma como nós vemos o mundo. O tecnicismo é um ídolo do nosso tempo, ou seja, depositar a esperança última na tecnologia. Isso é um ídolo, isso é uma visão de mundo, uma abordagem equivocada e competidora do cristianismo. A gente precisa combater o tecnicismo. O cristão tem responsabilidade de mostrar isso ao mundo, afinal de contas, o cristão que é a voz que proclama a verdade.
É o cristão quem tem função de proclamar para o mundo que a esperança última está em Cristo e não na tecnologia. Só que ao proclamar isso, o cristão também pode se engajar para fazer boa tecnologia e não simplesmente criticar e abandonar o exercício tecnológico. Quem quiser ler mais profundamente sobre esse assunto, eu recomendo esse livro que nós traduzimos para português e lançamos lá na ABC2, chama-se Fé, Esperança e Tecnologia. Você encontra aí na Amazon, qualquer loja, e até na loja da própria ABC2, tá? É só procurar Cristãos na Ciência que você vai encontrar. É da editora Ultimato. É uma série grande de ciência e fé cristã, mas esse livro em especial trata da nossa relação com a tecnologia. Vale a pena. Se você tem engenheiro na família, crente que está estudando engenharia, pode dar esse livro de presente, que é um bom companheiro. E por último eu despeço aqui mostrando para vocês qual que é o motto, né, o lema da ABC2. Nós somos cristãos que gostam de ciência e de tecnologia. Eu falo que é o maior clube de crente nerd do Brasil. Então se você é crente e nerd, talvez você tenha aqui um bom ponto de contato. Mas nós estudamos a criação e desenvolvemos a criação de Deus justamente porque a gente reconhece que ela tem dono e que a gente ama o próprio dono. Então, o motto da ABC2 é o Salmo 111:2. Grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Se você quiser saber mais da ABC2, é só visitar cristãosnaciencia.org.br. Pode se associar, tem curso online, tem um monte de palestra, tem livro, tem curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC para professores, tem curso de introdução por EAD, tem um monte de coisa lá, além de grupos locais, né, gente que estuda esse assunto junto, grupos em igrejas, e você vai encontrar bastante coisa boa lá, tá bom? Meus queridos, obrigado pela atenção. Paula, devolvo a palavra. Hoje eu passei pouquinho, foi bom ter colocado o alarme. Fico aqui à disposição caso vocês tenham alguma pergunta. Mas obrigado pela atenção, espero ter sido útil nessa conversa de hoje.